Você que tem um desses 3 números da sorte, acaba de ganhar R$10.000. Não perca amanhã, mais um sorteio do prêmio triplo todo dia da Telecena de Primavera. Telecena! Jair Bolsonaro sofre atentado durante campanha em Juiz de Fora, Minas Gerais. Candidato do PSL à presidência da República é esfaqueado na barriga. Jair Bolsonaro passou por cirurgia. Ainda não se sabe se ele vai passar a noite aqui ou será transferido para outro hospital. Suspeito do ataque está preso. Ele tem 40 anos e postou críticas a políticos nas redes sociais. O presidente Michel Temer e candidatos à presidência condenam violência na campanha. É intolerável, exatamente a intolerância que tem havido na sociedade brasileira. Bolsa de Valores sobe após o ataque a Bolsonaro. A Justiça Eleitoral caça a candidatura de Antony Garotinho ao governo do Rio. Preços de alimentação, bebida e transporte caem e a inflação de agosto fica negativa. A nova política de preços para a gasolina pode segurar reajuste por até 15 dias. Morre aos 82 anos o astro de Hollywood, Burt Reynolds. Jair Ventura é anunciado como novo treinador do Corinthians. Está no ar o SBT Brasil. Boa noite. Olá, boa noite. O candidato à presidência da República pelo PSL, Jair Bolsonaro, foi esfaqueado esta tarde durante uma caminhada em Juiz de Fora, Minas Gerais. A repórter Simone Queiroz estava acompanhando a agenda do candidato e traz as informações ao vivo. Simone, boa noite para você. Qual o estado de saúde de Jair Bolsonaro? Olá, Karen, boa noite. Boa noite, Nascimento. Jair Bolsonaro está internado aqui na Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora, para onde ele foi trazido imediatamente após o ataque. Aqui ele passou por uma ultrassonografia e já em seguida foi para o centro cirúrgico. Ele sofreu uma lesão numa artéria que leva sangue para o intestino, também uma lesão no intestino delgado e 3 lesões no intestino, e uma lesão no intestino grosso e 3 no intestino delgado. Essas lesões já foram resolvidas, o sangramento já foi estancado e o paciente agora está estável. Os médicos consideram a possibilidade de fazer uma colostomia, ou seja, a instalação de uma bolsa na região do abdômen, porque parte do intestino teria que vir para fora. Isso ainda não está decidido e ainda também não se sabe quando ele poderá ser transferido. Hoje, pelo menos, ele vai passar a noite aqui na Santa Casa de Misericórdia. O ataque foi confirmado pela Polícia Federal, que faz a segurança de todos os candidatos à presidência da República. Em outras ocasiões, Jair Bolsonaro já havia declarado que normalmente usa um colete de proteção. Mas hoje ele não estava usando. Nós passamos todo o dia acompanhando o candidato e ele usava apenas uma camiseta. Vamos ver agora na reportagem como tudo aconteceu. Era o terceiro compromisso de Jair Bolsonaro em Juiz de Fora, Minas Gerais. A caminhada nesta rua, no centro da cidade, ia ser cancelada por motivo de segurança. Mas ao encontrar uma multidão, o candidato do PSL decidiu seguir carregado nos ombros dos apoiadores. Eram milhares de pessoas gritando e tirando fotos, até que Bolsonaro foi atingido por uma faca. A Polícia Federal confirma que Bolsonaro contava com uma escolta de segurança quando foi esfaqueado. O agressor foi logo identificado pelas pessoas em volta e preso. Um carro da Polícia Federal retirou rapidamente o candidato. As imagens mostram Jair Bolsonaro com um pano na barriga e expressão de dor. Policiais militares que ficaram no local tiveram dificuldade para controlar a multidão que queria linchar o agressor. Adélio Bispo de Oliveira foi colocado dentro de uma loja até ser removido para a delegacia. Foi preso em flagrante, foi encaminhado para a Polícia Federal vai lavrar o flagrante e vai encaminhar ao Judiciário. O Judiciário vai determinar se ele fica em Juiz de Fora ou se ele vai para outra cidade. Esta foto mostra o momento em que o candidato recebe atendimento médico na Santa Casa da cidade. Jair Bolsonaro já havia dito que usava um colete de segurança durante os atos de campanha. Mas neste evento, o candidato vestia apenas uma camiseta. Logo que a notícia se espalhou, dezenas de pessoas vieram para a porta da Santa Casa à espera de notícias. O hospital confirmou que Jair Bolsonaro passou por cirurgia. Ainda não se sabe se ele vai passar a noite aqui ou será transferido para outro hospital.
O homem suspeito de esfaquear Jair Bolsonaro disse à polícia que agiu a mando de Deus. Ele foi filiado ao PSOL de Uberaba, em Minas Gerais, de 2007 a 2014. Segundo a relação de filiados políticos do Tribunal Superior Eleitoral, Adélio Bispo de Oliveira pediu desfiliação do PSOL há 4 anos e não aderiu a outro partido. No perfil do homem de 40 anos no Facebook, há críticas contra Bolsonaro. O presidente Michel Temer também é alvo de Adélio. Procurado, o PSOL disse que a agressão sofrida por Jair Bolsonaro é um grave atentado ao processo eleitoral e que espera das autoridades as medidas cabíveis contra o autor. Segundo este policial, Adélio disse que não teve motivações políticas. Uma ligação de partido político. Ele falou por questões pessoais de divergência de pensamento. Só isso que ele alegou no momento. Daqui a pouco, novas informações sobre o estado de saúde do candidato à presidência pelo PSL, Jair Bolsonaro. Morre nos Estados Unidos aos 82 anos o astro de Hollywood, Burt Reynolds. Nós voltamos já já. PT Brasil, oferecimento. Pharmaton Complex, auxilia no metabolismo energético. A polícia procura os assaltantes que atropelaram e mataram uma médica em São Paulo. A mulher de 57 anos foi arrastada por 80 metros pelos criminosos que roubaram o carro dela. As imagens são impressionantes. Câmeras de segurança mostram o momento em que 3 suspeitos se aproximam de um veículo no Campo Belo, bairro da Zona Sul da capital paulista. Os criminosos apontam a arma. O motorista percebe a ação e dá marcha ré. Logo em seguida, os ladrões abordam outra vítima. Uma viatura da polícia que estava passando para. Um dos criminosos consegue fugir a pé, enquanto os outros 2 iniciam a fuga com o carro roubado. Eles também dão marcha ré e andam 80 metros. Quando manobram para seguir na contramão, a vítima aparece debaixo do veículo e fica caída no asfalto. A imagem é impressionante. A mulher ficou presa sob o carro e acabou arrastada. A seguir, o carro da polícia passa em alta velocidade. Eu tô até com trauma ainda. Eu falei até pra minha patroa que eu não tava querendo vir hoje, que eu nunca vi isso. A médica Maria Elisa de Alencar, de 57 anos, tinha acabado de sair do trabalho e voltava para casa. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu. A polícia continuou a perseguição e localizou o veículo próximo a uma favela também na Zona Sul. O homem que dirigia conseguiu escapar. Já um adolescente de 15 anos, que estava no banco do passageiro, foi apreendido com uma arma de brinquedo. As imagens não mostram, mas segundo testemunhas que presenciaram o crime, a médica foi atropelada no momento em que tentava dar a volta por trás do próprio carro e o criminoso engatou a ré e acelerou. A vítima acabou sendo arrastada daquela esquina onde existe um semáforo até esta outra esquina aqui. Os 2 criminosos que fugiram ainda não foram identificados pela polícia. O país teve deflação no mês passado. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, ficou negativo em 0,09%. A taxa é a menor já registrada para o mês de agosto em 20 anos. O avião decola e o preço das passagens cai. É o que apontam os números do IBGE. Os transportes contribuíram para a deflação em agosto. O item que puxou a queda foi a tarifa aérea. Você tem julho, um mês típico de férias, você tem uma demanda muito grande por passagens aéreas e esse movimento se reduz um pouco em agosto, então ele voltou a um patamar mais racional. O grupo de alimentos e bebidas também registrou queda nos preços. Com isso, o IPCA do mês passado ficou negativo. Foi reduzindo um pouquinho, né? Eu acho que está bem em conta. Há 20 anos, o mês de agosto não tinha uma inflação tão baixa. Mas os analistas alertam, isso não quer dizer que o pior da crise já passou. Incertezas nos cenários político e econômico ainda apontam para outra direção. O desemprego está muito alto, o desalento também cresceu, o endividamento também vem crescendo, principalmente o endividamento em cartão de crédito. Então, as famílias acabam segurando um pouco seus rendimentos para suas necessidades primárias. Com os cortes nos gastos, os comerciantes só têm uma saída. Nós temos que trabalhar realmente o preço mais baixo possível.
No ano, a inflação acumulada chegou a quase 3%. Nos últimos 12 meses, o índice ficou um pouco acima de 4% e abaixo da meta do Banco Central, que é de 4,5% para o ano, com margem de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos. Enquanto a roda da economia não ganha força, o consumidor se vira como pode. Eu acho que todos os brasileiros estão andando atrás de promoção, né? Em instantes, novas informações sobre o ataque ao candidato do PSL à presidência, Jair Bolsonaro. A Justiça Eleitoral caça a candidatura de Antony Garotinho ao governo do Rio. O SBT Brasil volta já já. Brasil, oferecimento. Pharmaton Complex, auxilia no metabolismo energético. Agora nós voltamos a falar sobre o ataque sofrido pelo candidato Jair Bolsonaro em Minas Gerais. Os candidatos que disputam a presidência com Bolsonaro repudiaram o ato de violência. O presidente Michel Temer divulgou um vídeo classificando o episódio como intolerável. A declaração foi feita no Palácio do Planalto, pouco depois do ataque. É intolerável que nós, vivendo num Estado democrático de direito, que não haja a possibilidade de uma campanha tranquila, de uma campanha em que as pessoas vão e apresentem os seus projetos. E, se Deus quiser, o candidato Bolsonaro passará bem. Em agenda em Minas Gerais, Henrique Meirelles, do MDB, diz que deseja que Jair Bolsonaro se recupere logo e lamentou o episódio. Em campanha no Nordeste, o candidato do PDT, Ciro Gomes, condenou a violência como linguagem política. Ele declarou solidariedade e pediu punição aos responsáveis. João Amoedo, em campanha em Mato Grosso do Sul, considerou inaceitável o que aconteceu com Bolsonaro. Os candidatos à presidência que cumpriram a agenda aqui em São Paulo também comentaram o ataque a Jair Bolsonaro em Minas Gerais. Todos repudiaram o ato de violência. Marina Silva, da Rede, disse que a violência contra o candidato é inadmissível e um duplo atentado contra a integridade física e contra a democracia. Álvaro Dias, do Podemos, diz que a violência nunca deve ser estimulada. Repudio a violência, como repudio também o estímulo à violência. Eu não estimulo. Guilherme Boulos, do PSOL, afirmou que a violência não pode tomar o lugar do debate político. Geraldo Alckmin, do PSDB, disse que política se faz com diálogo e convencimento, jamais com ódio. Todo ato de violência é deplorável. Também pelas redes sociais, o candidato a vice-presidente pelo PT, Fernando Haddad, repudiou qualquer ato de violência e desejou uma recuperação rápida a Bolsonaro. Vera Lúcia, do PSTU, disse que esse tipo de coisa é inaceitável durante uma disputa eleitoral. João Goulart, do PPL, afirmou que quem já sentiu na carne a crueldade da violência não pode compactuar com tais atos. O ataque já teve reflexos no mercado financeiro. O Ibovespa registrou nesta tarde uma alta de quase 1.000 pontos. E o ataque ao candidato foi destaque nos principais jornais do mundo. O The New York Times mencionou os vários vídeos do momento em que Jair Bolsonaro é esfaqueado. A rede britânica BBC destacou que o político foi atingido no abdômen durante um ato de campanha. O espanhol El País informou que um grupo de apoiadores tentou linchar o suspeito do ataque. A notícia gerou milhares de visualizações e ficou entre as mais lidas no argentino Clarín. Daqui a pouco você vê outras informações sobre o ataque sofrido por Jair Bolsonaro. A primeira pesquisa de intenção de voto após o início do horário eleitoral e sem Lula na disputa mostra Jair Bolsonaro liderando. Ciro Gomes e Marina Silva estão empatados em segundo. A pesquisa foi encomendada pela TV Globo e pelo jornal O Estado de São Paulo. Veja os números. Jair Bolsonaro, do PSL, tem 22% das intenções de voto. Marina Silva, da Rede, aparece em segundo com 12%. Empatado com Ciro Gomes, do PDT, também com 12%. Geraldo Alckmin, do PSDB, tem 9%. E Fernando Haddad, do PT, 6%. Álvaro Dias, do Podemos, tem 3%. Os mesmos pontos percentuais de João Amoedo, do Novo. Henrique Meirelles, do MDB, tem 2% de intenção de votos.
Guilherme Boulos, do PSOL, Vera Lúcia, do PSTU, João Goulart Filho, do PPL, Cabo Daciolo, do Patriota e Eimael, da Democracia Cristã, tiveram 1% ou menos. Brancos e nulos somam 21%. Não sabe, não respondeu, 7%. São 4 simulações para eventual segundo turno. Ciro Gomes vence Jair Bolsonaro por 11 pontos percentuais. Contra Marina Silva, Jair Bolsonaro perderia por 10 pontos percentuais. Geraldo Alckmin venceria Jair Bolsonaro por 41 a 32 pontos percentuais. No eventual segundo turno, Jair Bolsonaro só supera Fernando Haddad por 1 ponto percentual. A pesquisa ouviu 2.002 eleitores entre os dias 1º e 3 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos para mais ou para menos e o grau de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral. O presidente Michel Temer usou as redes sociais para rebater críticas ao seu governo feitas por Geraldo Alckmin, do PSDB, e Fernando Haddad, do PT. Neste vídeo, Michel Temer rebate comentários e discursos do candidato a vice-presidente pelo PT, Fernando Haddad. Mas quero recomendar a você, quando você e seus companheiros me chamam de golpista, eu quero que você leia a Constituição, Haddad. Em outro vídeo, o presidente fala ao candidato do PSDB à presidência da República, Geraldo Alckmin. O PSDB, Geraldo, apoiou o meu governo. Não faça como aqueles que falseiam, que mentem para conseguir votos influenciado pelo marqueteiro. Seja realista. Conte exatamente a verdade. Durante a agenda de campanha, Alckmin voltou a comentar o assunto. Nós fomos o partido que mais apoiou as medidas de interesse do país. Tivemos bons ministros aí agora. O governo é fraco, esse é um dado de realidade. Procurado, Fernando Haddad não quis se manifestar. O Supremo Tribunal Federal rejeitou hoje 2 ações da defesa do ex-presidente Lula. Uma delas pedia a suspensão da inelegibilidade de Lula até o julgamento de um recurso extraordinário pela Justiça Eleitoral. O ministro Celso de Mello negou. A outra pedia que os efeitos da condenação do ex-presidente no caso do Triplex fossem suspensos e, com isso, Lula pudesse disputar a eleição. O ministro Edson Fachin rejeitou a argumentação da defesa baseada na determinação do Comitê de Direitos Humanos da ONU de garantir os direitos políticos de Lula. Vamos agora falar da sabatina promovida pelo SBT, pelo jornal Folha de São Paulo e pelo portal UOL. O sabatinado hoje foi o candidato do PSOL, Guilherme Boulos. Durante 1 hora, Guilherme Boulos falou sobre propostas, como o aumento de impostos para os mais ricos e o fim dos incentivos fiscais. Nós vamos fazer uma reforma tributária nesse país. Rico vai pagar imposto. Nós vamos tributar lucro e dividendo. Nós vamos taxar grandes fortunas. Renovação do Congresso. É renovação de práticas, é renovação de princípios. O PSOL é o partido que tem candidaturas negras, tem candidaturas feministas, tem candidaturas trans, tem um debate forte de representatividade na vida política brasileira e vai crescer no parlamento. O candidato do PSOL, Guilherme Boulos, disse que vai criar uma lista suja do machismo para punir as empresas que pagarem para as mulheres salários menores do que o de homens, exercendo a mesma função. Boulos também defendeu o reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Roberto Leer administra o Museu Nacional. Vir aqui botar a culpa no reitor e isentar o Temer, isentar a política de corte de gasto, gente. Segurança Pública. Eu não quero dar a primeira sentença para o nosso jovem. Eu quero dar o primeiro emprego para o nosso jovem. Segurança Pública nós vamos resolver de 2 maneiras, com prevenção e com inteligência. Boulos também comentou o resultado da última pesquisa Ibope, em que aparece com 1%. Minha campanha tem um objetivo muito claro. Minha campanha tem o objetivo de plantar semente para um projeto de futuro. Essa nossa campanha não está disposta a negociar ideais nem negociar coerência.
O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro cassou hoje a candidatura do ex-governador Antony Garotinho, do PRP. O ex-governador tinha 2 condenações em segunda instância. A mais recente foi confirmada anteontem pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Em nota, Antony Garotinho disse que vai recorrer e que sua campanha continua. Quase 2 milhões de veículos devem deixar a capital paulista rumo ao litoral e ao interior do estado de São Paulo neste feriado da Independência. A repórter Luciana Moledas está na Baixada Santista. Boa noite, Luciana. Como está o trânsito aí no sistema Anchieta Imigrantes? Boa noite, movimento intenso, principalmente na rodovia dos Imigrantes, do quilômetro 20 ao 24, próximo ao pedágio, e do quilômetro 65 ao 70, já aqui na chegada à cidade de Praia Grande. A operação descida 7x3 já está em vigor, então quem está na capital e vai descer a serra ainda hoje deve usar as pistas sul e norte da rodovia Anchieta, que tem um trânsito um pouco mais tranquilo, e a pista sul da rodovia dos Imigrantes, que tem trânsito bem intenso. A expectativa da Ecovias é que cerca de 370 mil veículos passem pelo sistema aí nos próximos dias. Nascimento. A Petrobras anunciou hoje uma mudança na política de preços da gasolina e o combustível poderá ficar sem reajuste por até 15 dias. Sempre que Edson vai abastecer, tem uma surpresa. Aumento direto. Marco vive preocupado. Quem depende de combustível na sociedade para trazer o seu sustento, para sustentar a sua família, realmente fica difícil. Em busca de maior estabilidade para o mercado e para o consumidor, que sofrem com a alta do dólar e as variações no preço do barril de petróleo, a Petrobras decidiu adotar um mecanismo de proteção conhecido como RED, que permite segurar reajustes na gasolina por até 15 dias. Com isso, a empresa evita os aumentos quase diários que começaram há 14 meses. A palavra é dar proteção financeira para a companhia, conseguindo entregar como vantagem para o mercado e para os seus clientes, para os agentes, um período de estabilidade. A medida veio um dia depois de um aumento recorde superior a 1,5% no preço da gasolina nas refinarias. O valor é o mais alto cobrado desde junho do ano passado. Este economista explica que o mecanismo é para enfrentar, entre outros fatores, a instabilidade do real, que deve permanecer até as eleições. Mas a política de preços dos combustíveis, na verdade, não muda. Na realidade, essa política de seguro, é uma política para evitar que a volatilidade vamos dizer, extraordinária dada por efeito climático ou dada pelo câmbio seja transferida para o consumidor de um dia para o outro. Em uma decisão histórica, a Suprema Corte da Índia decidiu descriminalizar relações entre pessoas do mesmo sexo no país. A lei de 1861 punia os homossexuais com até 10 anos de prisão e foi derrubada por unanimidade. Houve comemoração nas ruas de Nova Delhi. Funcionários do alto escalão da Casa Branca negaram a autoria de um texto anônimo, publicado pelo The New York Times, com duras críticas a Donald Trump. Segundo o artigo, há uma resistência interna ao governo do republicano que reagiu chamando a publicação de covarde. Um homem invadiu a sede de um banco e abriu fogo nos clientes dos Estados Unidos. 4 pessoas morreram, incluindo o atirador. O terremoto que sacudiu a ilha de Hokkaido, no norte do Japão, deixou ao menos 9 mortos. Mais de 300 ficaram feridos. Morreu aos 82 anos o ator Burt Reynolds, astro de filmes como Amargo Pesadelo e ganhador do Globo de Ouro por Boogie Nights. Reynolds sofreu um ataque cardíaco. No próximo bloco, a atualização do estado de saúde de Jair Bolsonaro, que foi alvo de um ataque em Minas Gerais. Jair Ventura é anunciado como novo treinador do Corinthians. Nós voltamos já já. Produtos da Jequiti. E nós voltamos agora a falar sobre o estado de saúde do candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, do PSL, que foi esfaqueado hoje à tarde em Juiz de Fora, Minas Gerais. A repórter Simone Queiroz traz as últimas informações, ao vivo. Simone.
Karen, logo após o término da cirurgia, Jair Bolsonaro foi levado para a UTI, uma unidade de terapia intensiva, mas a informação é de que o estado dele, nesse momento, é estável. Todo o sangramento provocado pelas lesões provocadas pela faca foram contidas e ele está estável. Dentro do hospital acompanham o candidato, o filho dele, Carlos Bolsonaro, que é vereador no Rio de Janeiro, e também os agentes federais que estavam com ele no momento do ataque. Mas já estão vindo do Rio de Janeiro aqui para Juiz de Fora a esposa de Jair Bolsonaro, Michele, e também o filho Eduardo. Sobre o agressor, o Adélio Bispo de Oliveira, a polícia já levantou a informação de que ele tem uma passagem por lesão corporal cometida em 2013 na cidade de Montes Claros, também aqui em Minas Gerais. O ataque a Jair Bolsonaro aconteceu por volta de 3h30 da tarde, quando ele participava de uma caminhada no centro da cidade de Juiz de Fora. Em princípio, ele não participaria dessa caminhada e os assessores já haviam dito à imprensa que justamente por uma questão de segurança. Mas chegando ao local, já havia uma multidão e ele acabou sendo carregado nos ombros dos apoiadores. Foi então que aconteceu esse ataque à faca. Voltamos com você aí no estúdio, Karen. Obrigada, Simone. E agora sobre futebol, o Corinthians decidiu trocar o técnico após nova derrota no Brasileirão. Jair Ventura vai assumir o time e o campeonato tem um novo líder, é o Internacional. O Inter vive o melhor momento desde 2016, ano do inédito rebaixamento. Em casa, o Colorado venceu o Flamengo por 2-1. Rodrigo Dourado fez o gol da vitória. Para assumir o primeiro lugar, o Inter contou ainda com o tropeço do São Paulo, que perdeu para o Atlético Mineiro. É trabalho, as coisas não acontecem por acaso, tempo e confiança. O momento tranquilo do novo líder contrasta com a fase turbulenta que vive o atual campeão brasileiro. O Corinthians foi derrotado pelo Ceará por 2-1. O resultado decretou a mudança no comando da equipe. A gente entende que é hora de dar uma pausa. O Osmar volta a ser auxiliar do Corinthians. E a partir do próximo jogo já teremos um novo treinador. É Jair Ventura, que se destacou no Botafogo e teve uma breve passagem pelo Santos. Jair Ventura será apresentado nesta sexta-feira e logo de cara tem uma sequência decisiva para o Corinthians nessa temporada. Na próxima quarta-feira joga contra o Flamengo na primeira partida da semifinal da Copa do Brasil. Mas antes disso, olha só, no domingo a estreia vai ser aqui, na casa do rival Palmeiras, que está embalado. Ontem, o time de Filipão venceu o Atlético Paranaense por 2-0 e está a 3 pontos da liderança. No Rio, Edilson fez este golaço e o Cruzeiro empatou com o Botafogo, 1-1. O Bahia fez 2-0 no Sport e empurrou o rival para a zona do rebaixamento, onde estão Paraná e Chapecoense, que empataram em 1-1 e são os 2 últimos colocados da tabela. Uma boa noite. Uma ótima noite para você.